tratamento de câncer feito pelo Hospital São Rafael, o paciente recebe desde o atendimento com um médico especialista até o tratamento com quimioterapia. Clínica da Imagem. Care at Home. Cuidar da sua saúde e bem-estar é a nossa função. 12h30 no seu horário de almoço e no finalzinho da tarde às 18 horas. Vestibular 2016.1 da Facimp. Municipal de Trânsito. Eu estou recebendo agora o secretário municipal de Trânsito, José de Ribamar, que esteve na companhia do prefeito na última quinta-feira, quando do anúncio público em coletiva de imprensa da quebra do contrato de concessão de exploração do serviço de transporte coletivo operado pela empresa VBL. Secretário, o prefeito oficialmente fez o anúncio. A partir daí, quais são os próximos passos? Já foi publicado no Diário Oficial? Você já fez contato com empresas? Qual é o tempo médio que a Secretaria de Trânsito e a Prefeitura deve levar para atender emergencialmente a questão do transporte coletivo? Essa é uma preocupação nossa. O prefeito Sebastião Madeira fez a quebra de contrato através de um processo administrativo e foi publicado. Foi publicado na mídia, mas vai ser publicado agora no Diário Oficial. Então, publicado no Diário Oficial, publicado nas redes autorizadas, naturalmente nasce daí uma nova etapa. A nova etapa é abrir um procedimento administrativo visando, convocar novas empresas que tenham interesse em participar, em explorar o setor de transporte Imperatriz, para que a gente possa apreciar propostas e vislumbrar aí uma empresa que possa vir e atender essas necessidades. Imperatriz é uma cidade grande, uma cidade que cresce a cada dia, tem um público que depende do setor de transporte coletivo e esse público está ansioso para receber novamente essa prestação de serviço. Então o município, após a quebra, publicando, abre-se um procedimento para se receber propostas, se divulga. Quem tiver interesse pode procurar, a partir da próxima semana, depois de publicado, poderá procurar a secretaria para que a gente possa estar observando, analisando essas propostas e encontrar uma que seja significativa e interessante para atender a população. Agora, secretário, a questão do transporte público não vai estar sempre limitada somente à questão do ônibus. Em Imperatriz nós temos o mototáxi, nós temos os táxis, temos os clandestinos, que não são regulares, são irregulares, e há também denúncias, por exemplo, no caso do transporte coletivo, irregularidade de horário, falta de abrigos para que as pessoas possam se acomodar. No caso dos mototáxis, preços que são cobrados fora da realidade, sem uma fiscalização. O que a Secretaria pensa no sentido de controlar, de acompanhar e disciplinar aquilo que a lei prevê com relação a tabelas? Nós estamos, inclusive, agora nós fizemos um procedimento com o serviço de táxi, adequando a tabela aos valores necessários. Agora nós estamos discutindo também a condição do mototaxista com relação à questão dos valores cobrados e a empresa de ônibus que entrar também terá o apoio do poder público no sentido de estar combatendo o transporte clandestino, o transporte irregular de passageiros. O que nos preocupa por exemplo, não pode a gente estar retirando o transporte de passageiros se nós não tivermos a alternativa do ônibus, a alternativa do transporte de massa. Eu sempre defendi que o transporte público deve começar a ter prioridade a partir dos ônibus, que são o transporte coletivo. Isso tanto é bom para o município com relação à questão dos custos, mas também é importante ecologicamente para o trânsito. Então, se cada um resolve vir, vamos imaginar que as pessoas resolvam vir de ônibus para o comércio. Eles têm uma assiduidade no horário, eles têm uma tabela e sabe que o ônibus vai passar naquele horário, ele sabe que ele não vai chegar atrasado, ele sabe que vai ter um bom atendimento no ônibus, ele sabe que o ônibus vai estar com qualidade para recebê-lo. Então ele começa a perceber que fica mais barato vir de ônibus para a cidade, ou por serviço, ou então para o lazer. E aí ele começa a adotar esse tipo de transporte. Isso facilita, mas ainda temos um público que precisa, que não tem as alternativas outras e que também não tem condições de pagar o táxi ou o mototáxi. Então esse público, obrigatoriamente, a gente tem que dar assistência.
além de ter a condição da gratuidade, nós temos os idosos, temos as pessoas com deficiências, nós temos a questão das pessoas que precisam, num estágio de emergência ou outro, estar sendo transportadas, enfim. Então é necessário que a gente adote essas medidas. Agora, Imperatriz é de fato uma cidade rica de transportes. Tem o mototáxi, tem o taxista e naturalmente aparecem os oportunistas para fazerem o transporte irregular. E nós, do poder público, não fugimos dessa responsabilidade. Sabemos que é responsabilidade nossa manter um transporte equilibrado, manter um transporte justo. E essa fiscalização, naturalmente, ela ganha força quando há uma alternativa viável e uma alternativa que realmente corresponda com a expectativa do passageiro. Bom, duas questões. Eu conversava com o diretor administrativo da empresa, até o meio-dia desta sexta-feira ele não havia sido notificado. Isso deve ocorrer nos próximos dias, imaginemos. O outro questionamento é que o sindicato dos trabalhadores, dos motoristas rodoviários, estão na expectativa de fazer um contato com o município para que essa mão de obra tecnicamente já preparada possa estar sendo absorvida por essa nova empresa com o zelo e os cuidados da prefeitura. A secretaria já foi procurada pelo sindicato, tem essa intenção de indicar, de fazer, proteger esses trabalhadores? Essa é uma preocupação grande que nós temos. A prefeitura, da outra vez que nós tivemos aqueles problemas e que foi feita a quebra de contrato aqui e foi lá para que recorreram para o Tribunal de Justiça e depois para o STJ através do município. Naquele período a gente já estava com essa preocupação de que a empresa que assumisse, que fosse contratada para executar esse serviço, ela pudesse fazer a absorção dessa mão de obra. Primeiro porque é uma mão de obra qualificada, que conhece o setor de transporte, que já trabalha há um bom tempo, né, com essa atividade. E depois porque são famílias, são pais de famílias que estão aí, se a outra empresa não absorver, poderão ficar até desempregados. Então a prefeitura tem essa preocupação, o prefeito Sebastião Madeira já nos orientou no sentido de estar dando uma atenção especial para essa situação. Então nós estamos atentos e vamos estar tentando fazer uma transição o menos doloroso possível, tanto para a população quanto também para os funcionários, para os trabalhadores que ocupam hoje a empresa VBL. Compreendemos que é um processo, que tudo tem que ser feito dentro da legalidade. Por exemplo, de fato a empresa VBL ainda não foi notificada, considerando que ainda não foi publicado, então tão logo seja publicado, nós já vamos estar notificando a VBL desta decisão. Um outro detalhe, secretário, com relação a tudo isso. A empresa, se ela abre uma falência e o transporte público é no município, ele é corresponsável, como é que fica essa questão de indenização? Esses valores que a prefeitura deve à empresa estão bloqueados, podem ser utilizados para pagar, além dos salários, também as indenizações trabalhistas? Qual é a informação que a prefeitura trabalha, que a orientação jurídica trabalha nesse sentido para tranquilizar esses trabalhadores? O prefeito orientou a Procuradoria-Geral do município, a PGM, que adotasse as providências nesse sentido. É óbvio que esses recursos que estão hoje, né, que são créditos que a empresa tem para com o município, deverão ser utilizados exatamente para ajudar a cumprir com essa questão dessas dívidas trabalhistas. É óbvio, não sei o montante, não posso precisar, mas há uma dívida trabalhista grande da empresa VBL para com servidores, para com funcionários, sejam estes ou sejam aqueles. Então, e a prefeitura tem essa preocupação. Então, estes repasses já têm a orientação da PGM para, juntamente com, obviamente, com a interação junto com a empresa, com o presidente do sindicato, o sindicato da categoria, Ministério Público do Trabalho, a Justiça, para que seja feito esses créditos, obviamente, né, dando prioridade aos trabalhadores, às pessoas que estão aí há meses sem receber salários. Para a gente encerrar, informalmente, você já fez contato com alguma empresa, já tem uma relação, já sabe por onde começar, porque você vai publicar no Diário Oficial esse final de semana e logo em seguida, devido ser algo essencial o transporte, imagina que você já deva estar se mexendo. Já foi feito o contato? Paulo, nós estamos ainda nessa fase de publicação, não fizemos ainda um contato, né, pessoal com nenhuma empresa, mesmo com emergência, mas nós estamos respeitando os prazos que a lei assim determina. Mas a próxima semana, após publicado, após feito todo o processo legal,
obviamente nós vamos estar aí abertos a propostas e também procurar saber os empresários da região ou fora da região que tenham interesse de explorar esse mercado em Imperatriz para que venham. E nós vamos estar colocando para eles, sobretudo, as necessidades de Imperatriz, como deve ser esse tipo de transporte, o modelo de transporte, para que a gente possa também estar contratando, não só contratando uma empresa, mas contratando qualidade, contratando benefícios que possam atender essa necessidade da população. Muito embora, se por acaso demorar um pouquinho mais, mas que seja realmente uma contratação que corresponda à necessidade da cidade. Está aí conversando com o secretário de Trânsito e Transporte do município, José de Ribamar, falando sobre essa questão da quebra de contrato e das providências que estão sendo adotadas. O prefeito anunciou durante a quebra de contrato que estaria indo no final de semana, ainda na sexta-feira, para São Luís, onde se reuniria com o secretário estadual de Transporte e também da mobilidade urbana para traçar planos, conhecer as empresas e ver o que pode ser sugerido a partir de São Luís. Então são informações atuais que a gente está trazendo para você.